Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Cremos e confessamos que aqueles a quem Deus eficazmente chama, Ele também justifica livremente, não por infundir neles a justiça, mas por perdoar seus pecados, e por declarar e aceitar suas pessoas como justas, não em razão de qualquer coisa neles operada ou neles feita, mas unicamente por causa de Cristo, não por imputar-lhes a própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, como se estes pudessem justificar, mas por imputar-lhes a obediência ativa de Cristo a toda a lei, bem como sua obediência passiva na ocasião de sua morte, em prol da justiça total e única deles, que recebem a ele e a sua justiça e descansam nisto pela fé. Fé esta que não possuem em si mesmos, pois que é dom de Deus. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre a justificação, que inclusive nós já lemos aqui em programas anteriores, mas que hoje, estamos lendo mais uma vez, porque é sobre este tema que iremos falar daqui a pouquinho em nosso estudo bíblico, através do quadro Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia, quando estivermos aqui estudando a carta do apóstolo Tiago, Como você já sabe, este é o programa evangélico A Voz Congregacional, programa que vem ao ar aqui através da CPIAD FM 96.1 todos os sábados a partir do meio-dia. Este é o programa de número 78 e, como sempre, o nosso programa está recheado de coisas boas, de bênçãos, e principalmente está recheado de informações importantes para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então você que está aí do outro lado, seja em casa, seja no trabalho, seja na estrada, seja onde for, é nosso convidado especial para estar em sintonia conosco até aproximadamente às 13 horas. E inclusive, você pode ligar aqui para a rádio no final do programa para participar ao vivo aqui, interagindo conosco através do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. E a pergunta do mês é muito fácil, Se você quiser concorrer ao brinde do mês, preste atenção, porque a resposta é muito fácil também, A pergunta é a seguinte: qual o nome do profeta do Antigo Testamento que desafiou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo? Essa foi dada, Nós já temos vários participantes aqui que estão concorrendo, mas se você também quer concorrer, então fique atento aí, porque no final do programa estaremos abrindo aqui os microfones para você participar e interagir ao vivo conosco, Bem, este que vos fala é o pastor Samuel Santos. Aqui ao meu lado está o pastor Eudes Lopes Cavalcante, como sempre, coordenando toda a programação. E aqui na operação de áudio, nos controles, nosso amado irmão Edivan. O programa... Erivan, não é isso? Com R? Erivan, corrigindo aqui. O programa está apenas começando. Vamos invocar a bênção do Senhor agora. E daqui a pouco voltamos com muito mais. Inclusive, vamos ouvir um belo hino aqui na sequência para a nossa edificação espiritual. Então, não mude de estação.
Não vá fazer outra coisa. Deixa a internet para depois, a não ser que você esteja ouvindo o programa pela internet, né? Mas não vá se distrair agora. Presta atenção no que Deus tem para você, porque através dessa programação, Deus há de falar profundamente ao seu coração, à sua alma, e Deus tem uma palavra para a sua família, tá bom? Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Oremos. Lá cheguei No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar nossa gratidão por estarmos no início desta tarde aqui na CPAD-FM para compartilhar com os nossos queridos ouvintes a Tua santa e bendita palavra e também os cânticos de adoração ao Senhor nosso Deus. Queremos te agradecer por esse privilégio e rogamos a Tua bênção para a programação desta tarde, que o Teu Espírito possa abençoar todos os nossos queridos ouvintes, comunicando-lhes a palavra de Deus em seus corações. Continue nos abençoando durante este dia, abençoando esta emissora que foi instalada para a glória e o louvor do Teu nome. Esta é a nossa oração que nós fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está
pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Informação e música na dose certa, 96.1 FM. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Armando Filho, além da canção Nenhuma Condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não é? Daqui a pouco estaremos falando sobre este tema e outros através aqui do quadro Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia. Mas antes, queremos aqui mandar os nossos parabéns, né, para os professores. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia em que se comemora o Dia do Professor. E nós queremos aqui, não é, pastor Eudes, mandar o nosso alô, o nosso ósculo santo para os professores em geral e em particular para os professores da nossa igreja, né? Temos a nossa irmã Cláudia, a irmã Isabel, professor, né? Gentil, professor Gentil que está na escuta, a professora Laécia, né? E tantos outros trabalham nesta outros, área né? educacional, né? Então aqui vai os nossos parabéns para todos estes amados. Se nós esquecemos de mencionar alguém aqui, né? Porque temos também as congregações, mas sintam-se todos abraçados por nós em nome de Jesus. Hoje é o dia deste profissional muito importante, né? Porque os professores têm feito um papel importante na sociedade, têm formado outros profissionais, né? E o que seria da sociedade sem os professores? Pena que eles não são tão reconhecidos, né, pastor Eudes? É verdade. Não tem o salário que deveria ter, né? Não somente o salário, mas todo um programa, uma estrutura que pudesse fazer com que esses profissionais trabalhassem com tranquilidade, né? E pudessem fazer o papel que eles foram designados, que é educar a nossa sociedade, né? É verdade, é uma vocação muito bonita, que deveria ser mais prestigiada. Fica aí o nosso apelo às autoridades governamentais para que invistam mais na educação e nos educadores. Bem, vamos agora ouvir né, a panorâmica da Palavra de Deus com o pastor Eudes Lopes Cavalcante. A pregação da Palavra de Deus ao seu coração, no programa A Voz Congregacional. Sei que essa Pastor Eudes, a paz do Senhor, mais uma vez. O que é que nós estaremos, né, estudando hoje nessa carta escrita por Tiago, né, que foi um dos principais apóstolos, né, do Senhor Jesus Cristo? O que ele escreveu, para quem escreveu e quais as implicações destes escritos para nós hoje? Inicialmente eu queria cumprimentar os nossos queridos ouvintes, né,
Deus abençoe a todos, renove as suas forças físicas e espirituais, especialmente os nossos irmãos em Cristo, que são professores das diversas Amém. Instituições aqui nesta cidade, nesse estado e nesse imenso país. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Samuel, nós vamos hoje começar as epístolas gerais, chamadas epístolas gerais, né, do Novo Testamento. Aquelas epístolas que não foram escritas nem a obreiros particulares, nem também a igrejas, e sim ao povo de Deus espalhado na época no mundo, no mundo, né? E eu queria começar logo com a questão da autoria. Bom, esse Tiago não é o Tiago apóstolo, é Tiago, irmão do Senhor, né? Porque o apóstolo Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, ele foi morto por Herodes Antipas no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, isso é registrado. Então esse Tiago é Tiago, irmão do Senhor, que ele era o pastor de Jerusalém. Se você estudar a história deste homem, que era um dos irmãos, o meio-irmão de Jesus, como se diz, né? É filho de Maria e de José, e ele, no início, ele não acreditava que Jesus fosse o Messias, fosse Deus, né? Essa conversão dele deu-se após a ressurreição de Cristo. E ele começou a frequentar a igreja lá em Jerusalém, começou a crescer espiritualmente, e ele foi designado pastor daquela igreja e teve uma proeminência muito grande nesse programa divino no início da igreja ali na cidade de Jerusalém. A data da elaboração desse livro, há uma divergência, mas a data mais aproximada seria entre os anos 45 a 50 depois de Cristo, isto é, antes do concílio de Jerusalém, que foi instituído para dirimir aquela questão da circuncisão, né, que os gentios eram não obrigados a guardar a lei de Israel, né, a lei dos judeus. Muito bem. O tema deste livro é a fé manifestada pelas obras. A fé manifestada pelas obras. E o propósito do escritor em confeccionar ou escrever este livro, primeiro, foi para encorajar os crentes judeus que enfrentavam várias provações e que punham a sua fé à prova. Segundo propósito, corrigir crenças errôneas a respeito da fé salvadora. Terceiro, exortar e instruir os crentes hebreus quanto ao resultado prático de sua fé na questão da vida de retidão e nas boas obras. Este livro tem as seguintes características especiais. Preste atenção, por favor. Primeiro, provavelmente ser o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Segundo, ele enfatiza ele dá ênfase mais aos ensinos éticos de Jesus do que em sua pessoa. Você vai encontrar, querido ouvinte, nesta carta apenas 2 referências à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e 15 menções ao Sermão do Monte. Terceiro, mais da metade dos seus 108 versículos são mandamentos, tá? O verbo está no imperativo. Quarto, sob vários aspectos, é o livro ético por excelência do Novo Testamento, que alguém já chamou o provérbio do Novo Testamento. Outra característica, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, Tiago destaca o relacionamento entre fé e obras. E por fim, Tiago, às vezes, é chamado o Amós do Novo Testamento. Por quê? Porque ele trata com firmeza a questão da injustiça e as desigualdades sociais. Esboçar o livro, querido ouvinte, não é fácil, mas nós temos aqui um esboço, porque Tiago trata de muitos assuntos variados, não é? E que fica difícil esboçá-lo, mas alguém esboçou o livro da seguinte maneira. Primeiro tem uma saudação, que é do capítulo 1, verso 1. Depois ele faz uma identificação das provações e seus benefícios, capítulo 1, verso 2 a 18. Nesta divisão,
A orientação de Tiago é que devemos aceitar as provações como meio de crescimento espiritual. Devemos orar por sabedoria para lidar com as tentações. Devemos nos regozijar pela ação soberana de Deus em permitir que as tentações sejam comuns aos membros da igreja. E reconhecer a diferença entre provação e tentação. Terceira parte, ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Então tem aquelas célebres palavras dele que ele diz, sede ouvintes da palavra e não somente, ou melhor, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quarto, ser imparcial no tratamento das questões com pessoas e demonstrá-la na prática. Quinto, professar a fé e comprová-la com a vida. Sexto, discernir os ardis e evitá-los. Capítulo 3, verso 1 a 5, versículo 6. Cuidado com a língua desenfreada, cuidado com a sabedoria terrena, cuidado com a conduta pecaminosa, cuidado para não falar mal de um irmão na fé, cuidado com o mal da presunção e cuidado com a riqueza egoísta. E terminando, o livro contempla essa outra divisão, as virtudes cristãs de sua prática, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 20. Aí nós encontramos a questão da paciência e a constância, a genuína honestidade, a oração eficaz pelos enfermos e a restauração dos desviados da fé. Então, estão diante dos queridos ouvintes as informações básicas, panorâmicas sobre este precioso livro do Novo Testamento que encabeça a lista de livros chamados as Epístolas Gerais do Novo Testamento. Amém. Que Deus lhe abençoe, pastor Eudes, abençoe também aos nossos ouvintes. Qual seria, no caso aqui, pastor Eudes, o tema central aqui da carta? Seria a questão da prática cristã, não é? Porque ele aborda muito a questão de se praticar a fé, não é? Aí vai falar que a fé que justifica... Sem obras, né? É morta, né? É aquela fé operante, né? Exatamente. A fé que produz obras, né? Exatamente. Inclusive tem um assunto até interessante para falarmos sobre isso, mas ele já começa aqui no capítulo 1 falando o seguinte no verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando eu era mais jovem, né? Criança, adolescente. Você é jovem ainda, né? Hoje eu não escuto dizer muito isso, né? Mas eu escutava muito, né? Principalmente lá no interior, as pessoas dizerem assim: eu sou religioso não praticante. Vamos aqui ser mais claros, né? Diziam assim: eu sou católico, mas católico não praticante. Tem um católico praticante e o católico não praticante. Ou seja, um cristão praticante e um cristão não praticante. Melhor usar esse termo. Hoje nós temos visto isto no próprio meio evangélico, né? Pessoas que dizem ser evangélico, mas nem vai para a igreja, nem não vive a vida cristã, realmente, né? E tem aqueles que na igreja é uma coisa, fora é outra. Então, tem os evangélicos praticantes e os não praticantes. Então, Tiago, ele condena isso, né, pastor? Exatamente. Então, como eu falei no início, o tema deste livro é a fé manifestada pelas obras, né? Porque ele foi bem claro, ele diz, olha, mostre-me a sua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a questão de Tiago, ele estava incomodado, essa é a verdade, porque os cristãos, os judeus cristãos, eles não estavam sendo rigorosos como eram no judaísmo. Não é? Quer dizer, observadores da palavra do Senhor. Então, isso causou um impacto muito grande na vida deste pastor, e ele escreveu para lembrar os irmãos que a fé, ela gera um viver de obras, né? Obras já preparadas por Deus para que a igreja andasse nela. Então, essa questão da pessoa declarar, olha, eu creio em Jesus, eu sou crente, para Tiago não era suficiente. A pessoa teria que comprovar, através do seu viver, que realmente era uma pessoa crente em Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí entra a questão dos desigrejados, que vez por outra a gente fala aqui, mas parece, pastor, que quanto mais a gente combate essa coisa de não ser cristão carreira solo,
Parece que quanto mais a gente fala, mais as pessoas dão menos ouvido, né? Porque tem aumentado o número de pessoas revoltadas com a igreja e tal, aí não quer mais ser um cristão praticante, quer ser um cristão em casa. Na realidade, a preocupação de Tiago era justamente essa, pastor Samuel e queridos ouvintes, se você é crente em nosso Senhor Jesus Cristo, você deve viver aquilo que você é, porque se você não viver, você não vai ter como justificar perante a igreja e o mundo que você de fato é um servo do Senhor, né? Porque depois a gente vai falar sobre a questão de Paulo e Tiago, a possível divergência, daqui né? a pouquinho. Que alguns historiadores bíblicos eles levantaram, mas a ideia básica deste livro é um livro prático. Nós chamaríamos de a teologia prática, quer dizer, você é crente, então viva de acordo com aquilo que se espera de um crente servo de Deus. Porque se você não viver, né? Aí você põe em dúvida perante a igreja, perante as pessoas, se você realmente é salvo ou não. Essa é a grande questão deste livro. É viver o que fala, o que professa, né? Exatamente. E aqui no verso 27 ainda do capítulo 1, ele vai falar sobre a verdadeira religião. Interessante o que ele diz aqui. A religião é pura, né? E imaculada para com Deus, o nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Interessante que ele não aponta para uma instituição assim, vamos dizer, organizacional apenas, né? Ele fala sobre a verdadeira espiritualidade, sem né? dúvida. Prática, né? Porque se a verdadeira religião fosse a questão da instituição, Israel seria a número 1. A número 1, porque foi a que Deus realmente ali instituiu visivelmente e tal, publicamente. Mas quantos judeus não foram reprovados por Deus porque não viviam a essência da religião, vamos assim dizer, né? Muitos deles sacrificavam a Deus, mas viviam uma vida desregrada, né? Uma vida mundana. E quantos profetas Deus não levantou para combater aquilo ali? Então, a mesma coisa com relação ao cristianismo, não é, pastor? Veja bem, Samuel, a carta não foi escrita a uma igreja específica, a uma igreja local. Aí Paulo foi quem contemplou esse assunto profundamente, nessa questão. A carta foi escrita para circular, uma circular para os irmãos espalhados, né, no mundo de então, convertidos do judaísmo, né, os judeus cristãos, né, que tinham afrouxado o padrão ético que exigisse no judaísmo. É como a pessoa dizer, não, agora eu sou crente, estou salvo e vou para o céu de qualquer maneira e para mim não estou mais preocupado em obedecer os mandamentos divinos. Aí é exatamente nessa questão que ele entra para combater. Ele diz, não, olha, se você não vive aquilo que você é, você está pondo a sua fé em dúvida perante a igreja e perante o mundo. E essa questão aqui da religião, como você falou, pura e imaculada, é justamente a parte prática, né, da vida cristã, quer dizer, básica, né, visitar os que estão com dificuldade, né, e guardar-se da contaminação do mundo. É o que a palavra de Deus exige de todo servo do Senhor genuíno. Ou né? seja, não basta apenas estar ali na comunidade organizada, né, na igreja local, cantando, ouvindo a palavra e não fazer mais do que isto, né? Ou seja, não viver a essência do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a si mesmo. Seria isso que Tiago está abordando? Exatamente. É essa abordagem geral da epístola, né? Que ele usa muitos verbos no imperativo como ordem divina, o livro inspirado por Deus, ordem divina para o crente individual, para o servo de Deus, né? Se você é crente, você professa a fé em Cristo. Se você não vive aquilo que a palavra de Deus revela, porque observe que ele diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os com falso discurso. Quer dizer, a pessoa que diz que é crente, que professa a fé em Cristo e, no entanto, não anda pelo caminho da obediência à palavra de Deus, ele é apenas uma pessoa que não está glorificando a Deus com o seu viver. E põe até em dúvida se é ou não crente em Jesus Cristo. Aqui no capítulo 2, ele vai falar sobre a questão da acepção de pessoas, né? Ele diz, o senhor até mencionou aí,
que não se pode fazer diferença entre rico, pobre, entre classes de pessoas ou entre indivíduos, né? E a gente falou em programas anteriores sobre a questão, né, de grupinhos na igreja, e às vezes é por essa questão social e às vezes por questão de amizade. Tiago também condena isso, né, pastor? Condena, inclusive, é porque Tiago, ele entendia que o crente em Cristo, ele está nivelado por cima, né? E não por baixo. Quer dizer, todos os crentes, independente da sua posição social, independente dos recursos materiais que tinham, mas todos são servos de Deus, e aqueles que têm devem abençoar os que não têm, e os que não têm devem viver na dependência de Deus. E assim a vida cristã é genuína para a glória de Deus, né? Que ainda hoje é assim que a palavra de Deus nos revela. Ok. Aliás, ele é muito pesado. Ele diz que a pessoa que tem bens deste mundo e vê seu irmão passando necessidade e não ajuda... Por isso, a questão da beneficência na igreja é importante, né, sem pastor? dúvida nenhuma. É um dos ministérios básicos da igreja, né? É na adoração, edificação espiritual, proclamação do evangelho e assistência aos irmãos necessitados, carentes, como prioridade, né? Ok. E interessante que a gente vê, pastor, muitas pessoas se destacarem por viver esse tipo de cristianismo, né? Grandes nomes têm surgido aí na história da igreja, né? Que tem deixado as pessoas assim encantadas, né? Se cita até muito a Madre Teresa, né? Que é um exemplo assim de ajuda ao próximo, né? Vamos citar assim, tudo bem, assim também um grande servo do Senhor inglês, chamado William Booth. Ele criou o Exército da Salvação, né? Essa instituição que está no mundo inteiro. E é justamente essa instituição, ela opera mais na área social, atender as pessoas carentes, as pessoas que precisam, né, de orientação, precisam de uma roupa, precisam de um alimento. Então eles trabalham muito nesta área, que tem glorificado a Deus, né, ao longo da fundação dessa instituição, né? Porque muitas vezes até no Brasil eles se vestem como fosse militares mesmo, né, com fardas militares, né? Porque muitas vezes a nossa maior pregação é a nossa atitude, né? Sem dúvida. É verdade que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Então ninguém pode pensar que só viver como crente, a vida de santidade, é o bastante. Ele tem que se envolver também na obra de proclamação do Evangelho. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir através da palavra de Deus. No entanto, a vida de quem professa a fé em Jesus Cristo, uma vida digna, vai glorificar o nome do Senhor. É o que Jesus disse no Sermão do Monte. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. E Tiago, ele se apoia, como eu citei, ele faz 15 citações do Sermão do Monte. E ele era próximo de Jesus ali, né? Irmão de Jesus, né? Deve ter aprendido bem direitinho, né, pastor? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. E o senhor citou aí o fundador do Exército da Salvação, mas também tem o George Miller, né? Que sustentou vários órfãos, né, pastor? Exatamente. Um exemplo bonito a história da igreja cristã, né? começa com Dorcas, né? Na história da igreja, né? Aí começa com Dorcas, com toda a sua inclinação para a obra social dentro da igreja, e que foi honrada por Deus e abençoava a igreja, e o nome dela está aí na história bíblica como uma serva de Deus que trabalhou muito nesta área e glorificou o nome do Senhor. Agora, finalmente, pastor, vamos entrar aqui no X da questão, que é a natureza da fé salvadora, né? O que é que Tiago quer dizer aqui quando ele afirma no versículo 14 do capítulo 2, quando ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aí ele continua: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Quando a gente lê a carta lá de Paulo aos Romanos, a gente já estudou aqui esta carta, a gente vê Paulo dizendo que o homem é justificado pela fé. Aí Tiago aqui está dizendo que
É pelas obras e não pela fé. Isso é uma Como contradição. harmonizar, né? Isso pode ser harmonizado, pastor, ou é uma contradição? Não, não é contradição, não. Até porque a Bíblia, ela se harmoniza por si mesma, né? A questão é o seguinte... É uma das regras de interpretação da Bíblia, a questão é o seguinte, é porque nós temos que olhar... Porque estou lendo aqui o texto de Romanos, capítulo 3, verso 28. Paulo diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aí Tiago diz lá no capítulo 3, verso 28, ele diz aparentemente o contrário. É, né? O 2. Não é o 3, ele 3, 28, deixa eu ver aqui. Exatamente, 3, 24. Ele diz assim: vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Bom, exatamente. A gente tem que olhar o seguinte, né? O escrito de Tiago foi antes do de Paulo. Então, o que preocupava Tiago era justamente essa fé que a pessoa dizia de boca que tinha e que não vivia. Então, Tiago, usando o exemplo do Antigo Testamento, mostra o seguinte: por exemplo, o caso de Abraão. Paulo disse que Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, né? Foi justificado diante de Deus. Mas ele está dizendo aí que essa fé que Abraão teve levou à ação, explicou o caso da oferenda que ele de questão de Isaac. Quer dizer, a fé gerou a obediência. Então, o que é que Tiago está dizendo? Olha, se você tem fé, essa fé genuína vai gerar obediência, as boas obras. Aí você vai ser justificado. Agora, perante quem? Perante Deus, aí tem agora as discussões, né? Acham que ele está dizendo perante a igreja. Essa justificação que ele fala é perante o povo. Realmente aquele ali é um servo, aquele é um salvo. E Paulo está falando justificação perante Deus. Perante Deus é pela fé, perante os homens pelas obras. Pronto, exatamente. Essa é uma das interpretações que é muito interessante e muito coerente. É como, por exemplo, hoje nós estamos um mundo dividido, né? Evangélico entre calvinismo e arminianismo. Né? Muito bem, calvinismo enfoca a soberania de Deus. Essa seria esta área de Deus justificar o homem pela fé. Quer dizer, o creu está justificado, está salvo uma vez para sempre. Mas Tiago, ele está dizendo, olha, tem que praticar a fé. Se você não praticar essa fé que você diz que teve em Deus, não vale nada. É morta. Não é verdadeira. Não é verdadeira. Essa é a grande questão desse livro em relação aos escritos de Paulo e aos escritos do irmão do Senhor Tiago. Quer dizer, pode muito ser bem harmonizado. Paulo está tratando de... Até, por exemplo, como disse, eu estava lendo um comentário hoje de Acasson, né? E li hoje mais 2 comentários sobre a parte introdutória, desde ontem que eu venho examinando esse material. Ele diz o seguinte: para aquelas pessoas que acham que somente a fé resolve, tem que ler Tiago. E aquelas pessoas que querem se justificar somente pelas obras, tem que ler Paulo. Tem que ler Paulo. Aí as duas coisas juntas, se encaixam, né? Então você, querido ouvinte que está me ouvindo, você que professa a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Deus abençoe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora saiba o seguinte, que essa fé genuína, ela necessariamente deságua numa vida de boas obras para a glória de Deus. Inclusive, pastor, estamos às vezes... Se você não tem essas boas obras, não anda numa vida de santidade, uma vida integrada à igreja, servindo ao Senhor, ao próximo, então, o que é que vai... Aos olhos de Tiago, você está com uma grande dúvida em relação à sua salvação. Grande interrogação, né? Porque esse negócio, eu sou escolhido, eu sou salvo, agora vou praticar o que... Uma vez salvo, nunca mais perdido, agora vou fazer... desenhar o 8, bordar o 9, não sei o que, né? Não funciona. Aos olhos de Tiago, não. Tiago diz, olha, se você é crente, por isso que ele disse, olha, mostre sua fé pelas obras, sem as suas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Entendeu? Quer dizer, vendo a vida da pessoa, a gente pode concluir que aquela pessoa realmente é um servo de Deus, é um crente em Jesus Cristo. Que Deus tenha piedade de nós, né? Porque a vida é a maior profissão de fé, no caso. Sem dúvida. Agora, não quer dizer que o crente não venha cometer alguma falha, né? Incorrer, mas eu sempre digo que o pecado é um acidente na vida do cristão. O cristão também não é perfeito, né? Exatamente. O pecado é um acidente na vida do cristão. Quer dizer, a pessoa que realmente é salva,
ele não vive na prática do pecado. Mas não quer dizer que ele não possa, por fraqueza, por falta de vigilância, incorrer num erro que venha a comprometer o seu testemunho perante a igreja e perante o mundo. É por isso que o texto diz: vigiar, orar, buscar a Bíblia, a palavra de Deus, a oração, e assim a gente vai mantendo um testemunho digno para a glória de Deus. Né? Porque as nossas ações, disse alguém, fala muito mais alto do que as nossas palavras. É verdade. Quer dizer, se eu professo a fé em Cristo, mas eu vi passando trambicagem, fazendo trambicagem, passando cheque sem fundo, comprando e não pagando, como é que eu vou glorificar a Deus com essa? Que fé é essa que eu tenho, que não transformou a minha vida? É logo questionada, né? Questionável. É isso que Tiago trabalha, é isso que ele enfoca. Ele não admitia que um crente genuíno vivesse uma vida sem praticar as boas obras. Ô pastor Eudes, estamos às vésperas de mais uma celebração da Reforma Protestante, 499 anos, e ano que vem a gente fecha as contas nos 500, né? E um assunto muito discutido na época foi exatamente nessa questão da justificação, é pela fé, pelas obras. Aí a Igreja Católica de um lado, Martim Lutero de outro, e até hoje, né, perdura, porque muita gente tem dificuldade em harmonizar, como foi feito aqui, esses dois textos, né, o de Paulo e o de Tiago, mas a gente viu que dá para se harmonizar perfeitamente, né? É interessante, você lendo os comentários, Lutero, quando olhou esse livro, ele assustou-se. Ele chamou a epístola de palha. A carta de palha. Por quê? Porque ele queria ter tirado a Bíblia. Porque Lutero tinha vindo de uma experiência dramática de conversão, né? Ele queria conseguir o céu pelas boas obras. E Deus mostrou que era pela fé. Então ele é convertido a Cristo. Só que ele não entendeu que mais tarde os outros teólogos entenderam a harmonização, é que Tiago não está dizendo, né, na essência, que a fé não é suficiente para levar o homem para o céu. A fé em Cristo é suficiente para levar para o céu. Só que essa fé gera uma transformação, e essa vida de boas obras mostra que a pessoa tem fé em Jesus Cristo. Essa fé não é uma fé vazia, é uma fé frutífera, sem né? dúvida nenhuma. Inclusive, pastor, para fechar essa questão aqui da discussão da reforma, hoje, 500 anos depois, né, a gente tem conhecimento de que houve até um acordo entre luteranos e católicos, né, fizeram uma declaração conjunta para tentar harmonizar isso que Tiago está falando e o que Paulo falou, né, que foi o grande problema da época da reforma. Os pontos comuns, né, que a Bíblia revela na palavra do Senhor. A palavra do Senhor revela, né, sobre então não é uma contradição. Paulo e Tiago tratam do mesmo assunto por ângulos diferentes. Pronto, né? É exatamente isso. E não se contradiz, mas se harmoniza, de Deus, né? E outra a responsabilidade do homem diante de Deus. Pronto. Amém. Finalmente, uma harmonia entre calvinismo e arminianismo. Bem, finalmente ele termina aqui, né, falando sobre a oração, pastor. Ele vai falar aqui também sobre a questão da língua, né, quando a gente não sabe usar. Mas ele termina falando sobre a oração e diz que a oração de um justo, ela é muito importante, né? Sem dúvida, pode muito ter seus efeitos, né? A pessoa tem que praticar a oração sincera, a oração perseverante, e se apoiar nesse texto que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Aí cito o exemplo de Elias, o profeta do Senhor, né, que orou e os céus foram fechados em termos de chuvas, né? E depois orou e o céu... A oração não pode tudo, mas pode muito, né? Tem muitos de seus efeitos. É verdade. Né? Vamos ouvir um hino aqui para a nossa edificação, daqui a pouco voltamos. Quem pôde fazer o bem e não fez. Quando o dia chegar e o juízo tiver sua vez, que ouvirá quem olhou a criança e fez que não viu? Pelas ruas sem teto, sem paz, sem afeto, nada sentiu. Pelas ruas sem teto, sem paz, sem afeto, nada sentiu. Meus dias, teus dias, são todos escritos
propriedades e bens, e não quis ajudar o irmão que necessitou de alguém. O que ouvirá quem fez o altar da igreja de Deus? Um reino humano erguendo um trono que é só seu. Um reino humano erguendo um trono que é só seu. Meus dias, teus dias, são todos escritos lá no céu. Meus dias, teus dias, escritos no livro de Deus. Meus dias, teus dias, são todos escritos lá no céu. Meus dias, teus dias, escritos no livro de Deus. Meus dias, teus dias. Ok, estamos de volta. A partir de agora você pode ligar para o 3222-4700 ou 3241-2864 e participar ao vivo conosco respondendo a seguinte questão: qual o nome do profeta do Antigo Testamento que desafiou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo? Essa é muito fácil, né? E já temos aqui 16 participantes concorrendo ao brinde do mês. Temos já algum ouvinte, Erivan? Por enquanto, não temos nenhum ouvinte. Aí, temos o primeiro. Alô, com quem falo? Alô, boa tarde, é Leandro do Valentina. Leandro do Valentina. O irmão de que igreja? Eu sou do Betel Brasileiro. Betel Brasileiro, uma bênção. Já sabe a resposta, né, irmão? Com certeza. Isso aí, o profeta Elias. Ok, seu nome... Aproveitando o espaço, pastor Samuel, eu queria que o senhor mandasse um abração para os meus pais lá de Itananduba, que eu acompanhei a sua passagem lá. Certo. Leandro, é Leandro de quê? Leandro Silva, sou filho do irmão João Miguel, lá de Itananduba. Irmão João Miguel, né? Isso. Eu tô mais ou menos lembrado, viu? Que eu passei por muitos lugares. Eu tô mais ou menos lembrado, viu? Depois a gente tem contato, viu? Deus abençoe. Viu? Fica aí atento. Um abraço para seu pai, para toda a turma lá de Itananduba, viu? Mais um ouvinte, Erivan. Alô, com quem falo? Alô. Alô, com quem falo? Pastor Carlos. Eu não entendi nada, pastor. Pastor o quê? Carlos. Carlos. Eita, tá ruim. Tá ruim. Carlos de quê, meu filho? Caiu, foi? Pega a ligação, né? Deus abençoe, Carlos. Deus abençoe, pastor Carlos. É ele de novo, será? Alô, com quem falo? É Salomão, pastor. Salomão. O senhor já ligou esse mês já? Não, mas... Não, faz tempo. Não faz tempo, Um né? abraço, Salomão. Deus te abençoe, viu? Amém, pastor Wilson. Quando... É um prazer ouvir a sua voz e seus ensinamentos. Ah, Jesus, que bênção, né? Já sabe. Deus pela sua vida. Amém. Amém. Eu até testemunho do meu filho aqui agora, dizendo que quando eu conheci você em 78, entrei no seminário, você é a mesma pessoa. Glória a Deus. Amém. Amém. Tá praticando o ensino de Tiago, né? Eu estou aprendendo mais ainda com ele. Amém. Já sabe a resposta, irmão Salomão? Eliseu. Tem certeza? Tem certeza? Desculpa, Elias. Sim. Ok. Então fica atento aí ao sorteio no final do mês, viu? Só mais um ouvinte aqui para terminar o programa de hoje. A paz do Senhor, com quem eu falo? Alô? Meu querido, pastor Carlos Dantas. Sim, agora deu certo, né? Fala de onde, pastor? Meu querido, eu, apesar de ser seu conterrâneo, sou paraibano, estou ouvindo aqui o programa diretamente de São Luís do Maranhão. O que coisa boa, São Luís do Maranhão. Deus abençoe, querido. Amém, querido. Tendo a minha vida edificada, né, na palavra de Deus, algo tremendo. Quero dizer a vocês que vocês estão de parabéns. Amém. Porque 2 ingredientes tão necessários para a nossa salvação. Amém. E vocês deram uma demonstração de mais ingredientes necessários. Nós precisamos ser humildes. Vocês dois, essa bancada aí é maravilhosa. Amém. Amém. Obrigado. Amém. O senhor quer participar do quadro aqui? Quer responder a pergunta?
Eu posso responder sim o nosso profeta Elias. É verdade, pronto. É. Então tá aqui registrado, viu, sua participação aqui. Deus abençoe sua vida, viu, pastor? Bem, por hoje é só, a hora que não é convertida, né? Embora seja o horário da emissora evangélica, mas tem outros compromissos. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes. No próximo sábado, se Jesus não voltar, nós estaremos de volta aqui com o programa de número 79. Tem alguma observação, pastor Eudes? Um alôzinho para Gentil. Mais uma vez o nosso alô para os amados do WhatsApp aí, irmã Lúcia, o presbítero Evandro, Diácono Gentil e companhia. E como falamos no início do programa, para todos os professores. Fiquem todos na paz do Senhor. Nosso Deus, amado, te agradecemos por tudo que foi realizado através desta programação, através desta emissora. Que o teu Espírito Santo esteja usando tudo que foi aqui dito, tudo que foi aqui realizado para a glória do teu nome e também para a edificação espiritual dos ouvintes. Abençoa as programações que virão, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.